Nesta quarta-feira, queridos, nós estamos começando uma série de ministrações que tem por base o Sermão da Montanha. Quantos já ouviram falar no Sermão da Montanha? Amém? O Sermão da Montanha é muito interessante. Eu tenho falado que ele é a constituição do reino de Deus. Quem é advogado aí sabe disso, né? O advogado sabe que tudo tem por base uma lei. Se não tiver a lei, nada funciona. Nós vimos que lá na Bíblia, no Antigo Testamento, existia uma lei. Deus fez Moisés subir no Monte Sinai, deu uma lei para ele. Daquela lei se derivou 613 mandamentos para poder aplicar aquela lei. E nós temos um conjunto de lei. Passou um tempo, veio Jesus ao mundo. E quando Jesus veio, ele mudou a lei. Ele fez uma nova aliança, mudaram-se os valores. Até Jesus era um tipo de lei. De Jesus para frente é outro tipo de lei. Por isso que de vez em quando as pessoas, quando olham a Bíblia, elas ficam meio perdidas. Ah, mas eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer isso desse jeito, eu tenho que fazer daquele jeito. Depende do contexto que você está ligando. Então a gente entende a lei e interpreta a lei por princípios que até então as pessoas não tinham. Quando as pessoas estavam no Velho Testamento, elas tinham que seguir a lei ao pé da letra e muitas vezes não tinham ideia por que seguir aquela lei e muitas vezes não tinha muito claro para elas qual era o benefício de seguir a lei. Ficava muito mais evidente a punição por não seguir a lei do que a bênção de seguir a lei. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele vem para implantar o seu reino. E este reino já está implantado. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus não virá, ele já está entre nós. Cada um de nós aqui que aceitou Jesus, e aí há uma discussão se é a gente que aceita Jesus ou se é Jesus que aceita a gente. Eu prefiro que Jesus aceita-me, né? Porque se ele não tivesse me aceitado, eu não teria condições de aceitá-lo. Se eu disse sim a ele, é porque ele já estava me aceitando e trabalhando na minha vida através do Espírito Santo. Então quando Jesus nos chama para caminhar com ele, quando Jesus nos faz um convite para ser do reino dele, ele diz assim: olha, eu quero que você agora venha morar no meu reino. Este meu reino já está na terra, só que agora, para você fazer parte deste reino, você precisa mudar a sua forma de ser, você precisa mudar a sua forma de pensar, você precisa mudar as suas atitudes, você precisa viver de uma forma diferente, coerente com os novos valores deste reino. E aí Jesus faz o quê? Jesus chama uma galera muito grande. Essa galera vai para um lugar chamado monte, vai para um monte lá, e aí Jesus começa a falar para eles no que consiste esse novo reino. Porque as pessoas conheciam o reino de Jerusalém, elas conheciam o reino da Judéia, elas conheciam o reino lá dos gregos, elas conheciam o reino de todo mundo, mas não conheciam o reino de Deus. O reino de Deus era algo que não tinha facilidade para elas compreenderem. E aí Jesus gasta um bom tempo explicando para aquelas pessoas o que é o reino de Deus, no que consiste o reino de Deus, e o que todo cidadão do reino de Deus pode esperar do reino de Deus. E também mostra o que o dono do reino de Deus, que é o Pai, espera de cada pessoa que está membrado neste reino, que está participando deste reino. Portanto, o Sermão do Monte, irmãos, ele é a constituição do reino de Deus. É onde Jesus está mostrando os verdadeiros valores do reino de Deus. E ele vai citar 8 princípios, que ao longo deste mês de abril, eu e o pastor Guilherme estaremos compartilhando com os irmãos. Nós estaremos compartilhando com vocês e trabalhando em cima dos 8 princípios que constituem a base do Sermão do Monte ou da constituição do reino de Deus. Abre lá a sua Bíblia em Mateus no capítulo 5 e no versículo 1 há uma história que Jesus nos relata na sua palavra. E diz assim, Mateus 5:1: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se aproximaram dele os seus... Quem se aproximou de Jesus? Os discípulos. Então Jesus, irmãos, está ensinando os seus discípulos. Da mesma forma hoje ele ensina os seus discípulos. Da mesma forma como eles foram ensinados, nós também precisamos ser ensinados.
e abrindo a boca os ensinava, dizendo, versículo 3: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o que, queridos? O reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão... O que eles serão? Consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos ou satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim vos perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Esta é a introdução da constituição do reino de Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Mais que feliz serão aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram. Bem-aventurado aqueles que são mansos. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguições. Então, ao longo deste mês, nas 4 quarta-feiras deste mês, e eu quero fazer um desafio ao seu coração, para que a gente possa estudar isso, queridos, e internalizar na nossa mente, na nossa alma, esses valores, porque Jesus quer fazer algo profundo através de nós vivermos essas realidades no nosso coração. Quero desafiar você a estar conosco, para ouvir a palavra do Senhor, compartilharmos juntos, e aprendermos juntos isso que o Senhor nos propõe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e bendizemos nesta noite pelo teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas músicas, pelos louvores. Obrigado pelos irmãos que estão servindo nesta noite, trabalhando neste lugar para o Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu povo que veio ouvir a tua palavra, Pai. Agora, Senhor, assim como o Senhor ministrou o sermão do monte àqueles discípulos daquele dia, revigora esta palavra no nosso coração, Senhor. Ó Deus, nós infelizmente não temos o tempo para passar todo este espaço de tempo para ouvir isso, mas nós queremos nas próximas quartas-feiras continuar ouvindo sobre o sermão do monte. Mas nós não queremos apenas conhecer intelectualmente estes valores. Nós queremos, Pai, que o Senhor traga sobre a nossa vida a tua resposta e o teu cuidado, Pai. De nada adianta a gente aprender um princípio que não possa ser colocado em prática. Então, Senhor, opera nesta noite através do teu Santo Espírito. Fala com cada vida aqui presente, Deus, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Jesus começa falando, irmãos, que para a gente poder ter o reino dos céus, para tomar posse do reino dos céus, a primeira condição é ser uma pessoa pobre de espírito. O que significa uma pessoa pobre de espírito? Uma pessoa pobre de espírito não é uma pessoa qualquer. Uma pessoa pobre de espírito tem uma característica essencial, que é ser uma pessoa humilde. E talvez a grande dificuldade nossa nessa terra que nós vivemos é que nós não sabemos exatamente o que é ser humilde. Nós olhamos para uma pessoa mal vestida e dizemos, ela é humilde. Nós olhamos para uma pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida financeira e nós dizemos, esta pessoa é humilde. Mas humildade não tem nada a ver com questão financeira. Uma pessoa pode morar num casebre e ser uma pessoa extremamente arrogante, e outra pode morar num lugar muito bom e ser extremamente humilde. Humildade não tem a ver com a minha condição econômica, tem a ver com a minha dependência em relação a Deus. Quando Jesus está falando sobre o pobre de espírito, e eu vou abordar isso na última quarta-feira, Jesus está falando, queridos, a respeito de alguém que se reconhece como totalmente dependente dele.
alguém que sabe que sem Jesus realmente não pode fazer nada. E de vez em quando, irmãos, nós temos um balão de orgulho, todos nós temos um balão de orgulho invisível, e esse nosso balão de orgulho invisível, ele vai inchando, e de vez em quando alguém precisa furar este balão, para que a gente possa depender somente do Senhor, para que a gente possa lembrar que sem Ele, nós nada podemos fazer. A gente fala muito isso: Senhor, sem Ti eu nada posso fazer, mas no fundo, a gente acha que pode. No fundo, a gente acha que Jesus é até meio privilegiado de contar com a gente. Então Deus tem que trazer sempre a gente para a realidade presente, para a gente reconhecer que realmente sem Jesus nós não podemos. E aí, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, quando nós dissemos para o Senhor que nós queremos ser realmente este pobre de espírito, o que Deus faz? Deus tira a plataforma de sustentação e deixa a gente suspenso nas suas mãos. Deus tira tudo aquilo que nos traz conforto, Deus tira tudo aquilo que é a nossa zoninha de conforto, para que a gente possa especificamente depender do Senhor. Vou dar um exemplo bem simples para você. Eu era funcionário público, eu ganhava bem, eu não sabia o que era crise, eu nunca tive problema de salário, eu nunca tive problema de saber se ia ter salário no final do mês, eu nunca tive problema com essas coisas. Se eu subisse num altar e falasse: irmão, você está sem emprego, você está sem trabalho, mas fica tranquilo que Deus vai te suprir, eu estaria falando para você uma coisa que eu nunca tinha vivido. Porque no nosso lá, na mesinha lá, tinha até um calendáriozinho, que tinha lá o calendário que tinha o dia da sacolinha, a gente já sabia que vinha o vale-refeição, que não é ruim. Depois tinha o dia que vinha o pagamento, e tinha isso, e tinha lá o dia que vinha o abono, tinha não sei o quê. Então a gente vivia, o mundo não tinha crise para os outros, para a gente não tinha, maravilha. E aí Deus tira a gente dessa zona de conforto e leva a gente para depender exclusivamente de coisas que você não tem controle. Mas aí Deus, nessa situação, Ele mostra para você o que é você depender dEle, quando não tem absolutamente nada garantido para a sua vida. Para vocês terem uma ideia, eu levei 5 anos para sair do emprego que eu tinha. Deus tinha dado uma palavra, Deus daí vai falando, eu tinha sonhos, eu tinha projetos. Mas sabe qual que era o meu problema? Quando eu ia no mercado fazer compra, eu ficava desesperado. Eu falava: meu Deus, como é que esse povo vai pagar tudo isso que eles compraram? Eu via aquelas pessoas comprando 2 carrinhos de supermercado assim, ia lá no Carrefour Londrina, aqueles carrinhos grandão, e aquele povo empurrando. Vocês já viram gente fazendo compra no supermercado? Você nunca vê ninguém triste. A gente fica triste na hora de pagar, mas na hora que está comprando, todo mundo alegre. Eu falava: meu Deus do céu, como é que esse povo paga as contas? Eles não trabalham na empresa que eu trabalho, eles não ganham o ticket que eu ganho. Como é que eles fazem compra? Né? Eu nunca tinha passado por isso. E aí Deus tira a gente da zona de conforto, coloca a gente numa situação para você poder depender exclusivamente dEle. E aí então a gente vai entender o que é depender de Deus. Aí a gente vai entender o que é Deus suprir a nossa vida. Deus teve que fazer isso na minha vida, para eu poder ser um pastor e estar aqui na frente hoje e dizer para você que se você estiver passando por luta e dificuldade na área financeira, se você estiver sem trabalho, sem emprego, se você estiver sem um centavo no bolso, ainda assim Deus é Deus para sustentar e abençoar a sua vida, porque Deus fez isso acontecer na nossa vida. Antes eu não podia dizer isso. Então o ensino de Jesus, irmãos, ele não é teórico. O ensino de Jesus para a nossa vida é um andar prático com Ele, é onde Deus vai sustentando a nossa vida, não por aquilo que a gente ouve falar, mas por aquilo que Ele nos permite viver em cada dia. E é isso que Jesus está dizendo: somente aqueles que são pobres de espírito poderão herdar o reino de Deus. Portanto, para ser pobre de espírito eu preciso ser humilde. E se eu quero entregar a minha vida para o Senhor, Deus vai me tornar humilde. Não tenha dúvida, Deus vai me tornar humilde. Deus vai quebrar a arrogância, Deus vai quebrar o queixo duro, Deus vai quebrar o nariz empinado, Deus vai quebrar tudo, porque Deus precisa que eu esteja humilde, reconhecendo apenas e tão somente que eu dependo dEle, reconhecendo tão somente que dEle vem a provisão completa para a minha vida.
Eu gosto muito, de vez em quando, a gente vê algumas coisas, né? O pessoal canta às vezes na igreja, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A gente canta assim com a cara de crente na igreja. Aí o Espírito Santo provê logo na semana seguinte uma condição para provar para você mesmo que o que você cantou é verdade ou é só uma coisa que você falou da boca para fora. Você pode ter certeza. A gente canta, eu não preciso. Tem gente que chora, né? Aí vem um e pisa no pé do peão. Aí ele fica doido, desesperado, nervoso. Aí o Espírito Santo fala: você não precisa ser reconhecido por ninguém, né? E aí vem outro e pisa um pouco mais. Aí você começa a reclamar com Deus: mas você não cantou lá no culto? Lá, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. O que você está reclamando? Deus é maravilhoso para tratar com as nossas vidas, irmãos. Deus é dinâmico. Eu acho que Deus fica dando risada de ver as nossas orações, ver o que nós reclamamos, o que nós falamos. Mas Deus vai tratando conosco. Por quê? Porque o trabalhar de Deus em nossa vida é para que nós sejamos dependentes dEle, não dependentes da nossa capacidade, não dependentes do nosso conhecimento, não dependentes das condições que temos na mão, mas dependentes única e exclusivamente dEle. Amém, queridos? Portanto, não tenha medo de depender do Senhor. Ser humilde então significa ser dependente de Deus ou de Cristo, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, aquele que coloca Cristo no centro da sua vida, depende inteiramente dele e vive para a glória de Deus, é quem pode experimentar as bênçãos do Sermão do Monte. Para experimentarmos as bênçãos que vêm decorrentes do Sermão do Monte, nós precisamos estar em submissão completa ao senhorio de Cristo, e não tem alternativa. Mas nessa noite eu quero abordar apenas a parte do choro, que é a segunda, uma outra característica, que no versículo 4 ele diz: bem-aventurados que choram. Depois a gente vai voltar a falar lá na última semana sobre o pobre de espírito. Eu quero enfocar um pouquinho mais hoje sobre os que choram. Ser pobre de espírito é uma condição sine qua non, é uma condição essencial. Se eu não sou pobre de espírito, pode chorar à vontade, que não faz diferença nenhuma para Deus. Mas o que significa essa expressão que Jesus diz no versículo 4? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que é chorar? Então, para a gente entender o que é, a gente precisa primeiro explicar, trabalhar o que não é. Primeiro a gente explica o que não é, depois explica o que é. Então, o que essa expressão chorar não significa? Não significa chorar por uma grande perda material ou sentimental. Tem muita gente que tem até facilidade de chorar, e tem muita gente, irmãos, que faz isso tão bem feito que chega a impressionar os outros. Tem outras pessoas que choram, mas não por aquilo que erraram ou que falharam, choram porque descobriram, choram porque estão chorando por motivação errada. E Jesus diz aos seus discípulos que isso não é o chorar, ou seja, chorar não é sair lágrima dos olhos, porque até crocodilo foi capaz de fazer isso. Alguém já ouviu a expressão famosa, lágrimas de crocodilo? O crocodilo também chora, mas ele chora por uma questão natural, ele não chora porque ele está emocionalmente arrependido de alguma coisa que ele possa ter errado. É um choro dele que não tem nada a ver com a realidade. Eu conheci uma pessoa que tinha feito um erro muito grave, e tentou esconder de todas as formas esse erro, tentava, e aí um dia o problema veio à tona, porque quanto mais você tenta esconder, mais é complicado o negócio, porque o problema, irmão, não é esconder do homem. Quando a gente tenta esconder do homem, a gente está tentando esconder de Deus também. Então nós muitas vezes temos que entender que o princípio é: eu tenho que confessar o meu pecado a Deus. Se eu peco, demoro a confessar o meu pecado a Deus e fico tentando arrumar uma situação ou outra para esconder o meu pecado, o pecado não vai ser escondido, ele vai ser trazido à luz. E este amigo meu, né, ficou mais ou menos uns 3 ou 4 meses numa luta muito grande com o problema que ele tinha. E não era um problema assim grave, não, era um problema básico. Mas o problema é que ele não queria reconhecer que ele tinha errado e tinha falhado numa coisa boba lá que ele fez. E aí os demais irmãos que estavam lidando com aquela situação, a coisa foi avolumando, chegou uma hora que teve que tratar o assunto. E aí esse irmão e a mulher dele choravam, mas eles não estavam chorando pelo erro que tinham cometido, estavam chorando porque aquela situação tinha sido trazida à luz,
e estava trazendo um grande problema. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber se realmente, quando nós choramos por alguma coisa, estamos chorando por algo que nós erramos e falhamos, ou estamos chorando porque alguém percebeu. Esse é um grande problema que o ser humano enfrenta. Portanto, quando Jesus fala para os seus discípulos, bem-aventurado os que choram, Ele está falando a respeito daquelas pessoas que têm sensibilidade ao próprio pecado. O pecado, irmãos, ele precisa trazer em nós uma tristeza. Não uma tristeza que leva a gente para fazer a besteira que o Judas fez. Eu preguei isso no domingo. Judas, ao pecar, ao ser confrontado do seu pecado por Jesus, ele não se arrepende, ele tem remorso, vai e se mata. Mas a Bíblia diz que Pedro chorou copiosamente, embora Judas também tenha chorado depois. Pedro chora também. Mas a diferença entre os dois choros é que enquanto Judas chorou por ter falhado, Pedro chorou por ter falhado com Jesus. É diferente. Judas se viu perdido no meio de uma circunstância. Pedro se viu perdido numa situação que era muito mais ampla, e ele entende isso. E ele entende que o que ele fez, o erro dele, é muito mais sério. Judas tem remorso, vai e se mata. Pedro, ele tem um verdadeiro arrependimento, e a oportunidade que Jesus dá a ele na seguida, faz com que ele mude completamente tudo aquilo que ele vive. Então Jesus está falando a respeito de sensibilidade com o meu próprio pecado, está falando de quebrantamento, está falando de assumir o próprio erro, sem culpar a outros, ou até mesmo a Deus pela minha falta cometida. Nós somos especialistas em culpar a Deus pelas nossas faltas cometidas. Até Jó, inconscientemente, culpava a Deus pela situação que ele estava vivendo. Lá em Jó, no capítulo 40, no versículo 8, Jó vai dizer: Senhor, o culpado disso é o Senhor. Por que o Senhor quis isso? Por que o Senhor permitiu isso? Alguém é culpado. E quando a gente vai ler a história de Jó, a gente vai perceber uma coisa interessante. Jó tinha um medo inconsciente. Lá no capítulo 5 de Jó, nós vamos perceber que Jó fazia tudo aquilo que fazia porque ele tinha medo de ficar pobre. Ele tinha medo da justiça de Deus sobre a vida dos filhos. Então, antes dos filhos pecar, ele já apresentava o holocausto diante do Senhor. Ele tinha um medo no seu coração. E aí ele diz assim: aquilo que eu temia me aconteceu. E aí ele passa mais ou menos uns 7, 8 meses tentando marcar uma audiência com Deus, para mostrar para Deus que ele estava inocente, para mostrar para Deus que Deus era o culpado. Até que Deus chega para Jó, no começo da conversa, da audiência que Deus marcou com Jó. Deus fala assim, lá no capítulo 40, versículo 8, Deus fala assim: Jó, para de me acusar, para de me acusar para se ver inocente. É mais ou menos essa história que Deus fala. Enquanto você está tentando me acusar, porque a responsabilidade, jogar a transferência da sua responsabilidade para mim, você está querendo dizer que você é inocente e eu sou culpado. E Deus não pode ser culpado, irmãos. Depois a gente vai ler lá em Tiago, a gente vai perceber: Deus não pode ser culpado pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. Então essa história é interessante. Jesus, quando vai trabalhar isso, ele fala sobre isso. Nós precisamos ser capazes de chorar por aquilo que nós possamos estar vivendo. Vida cristã, meus irmãos, sem obediência, sem arrependimento e contrição, é uma mera vida religiosa. Jesus ilustra isso na parábola do publicano e do fariseu. Nós já falamos isso no domingo. Depois você pode ler na tua casa de novo. Significa sensibilidade também aos pecados e problemas do outro. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus, quando olha para Jerusalém, ele tem a dimensão do passado, do presente e do futuro sobre aquela cidade. E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matais os seus profetas. Jesus está olhando para a dimensão futura e percebendo o que virá sobre aquela cidade, o que já veio sobre aquela cidade, por causa do seu pecado. É desse choro que Jesus está falando. Significa sensibilidade para enxergar o nosso próprio pecado, por ser compassivo ou também compassivo com o pecado do outro. Muitos têm simpatia, mas poucos têm empatia. Tem muita gente que tem simpatia pelo erro ou pela falha de um irmão, mas poucas pessoas têm empatia pelo erro, pela falha do irmão.
Tem até um hino do cantor cristão que diz assim: olhar com simpatia, não é isso que tem? O erro de um irmão. O que esse hino diz? Será que dá para a gente olhar com simpatia o erro do irmão? Ou a gente exclui o irmão que erra? Como é que a gente lida com isso? Tenta uma chance, 2 chances, 3 chances, e aí vai, como é que faz isso? É complicado. Mas olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós precisamos ir além de simplesmente olhar para o problema do irmão, ou chorar pelo problema do irmão. Nós precisamos ir mais profundo, e ele diz assim: você precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, é isso que significa a ideia de empatia. Simpatia é quando eu vejo o problema lá, e eu falo: puxa vida, o Gunnar está passando por um problema, pá, mas que coisa. Mas aí eu vejo um prato de comida na frente, eu lá pouco esqueço do problema do Gunnar e começo a comer. Agora, quando eu sou empático, quando eu tenho empatia, eu digo: cara, você está, né? Puxa vida, vem almoçar comigo aqui. Eu olhei para o Gunnar domingo, falei: cara, esse cara, será que ele morando longe dos pais, longe de todo mundo? Meu, como é que esse cara almoça no domingo? Almoça sozinho todo domingo? Falei: meu, vamos comer um macarrão com a gente? Né? Ser simpático é só olhar para o problema. Ser empático é convidar para almoçar em casa. A gente precisa não só olhar para o problema. Não estou dizendo que é um problema, tá, Gunnar? Muito ao contrário. Mas eu fico pensando: e se fosse meu filho aqui nessa cidade? A Ruth que está aí, por exemplo, agora, longe do pai, né? Longe do pai, o que faz no domingo? Vai almoçar com quem? Chega dia do pai, dia da mãe, o pai está longe, está 2.500 quilômetros daqui. O Gunnar também não é Gunnar. Quantos mil quilômetros daqui? 2.800. E aí, irmão, ninguém convida o menino para almoçar na casa dele? Para almoçar com eles? Então a gente precisa sair um pouquinho da nossa coisa de discurso, e a gente precisa passar para a prática. Eu fiquei preocupado com isso domingo, viu? Uma hora você vai lá almoçar com a gente, mas se cada um levar para almoçar num domingo, 52 domingos por mês, resolve rapidinho, né? E por que eu sei disso, irmãos? Porque nós passamos no campo missionário. Imagina, a gente está vivendo num campo missionário, num lugar longe da nossa casa, longe da nossa mãe. Eu fiquei 12 anos sem passar um Natal com a minha mãe, e morava a 500 quilômetros, depois fui morar um pouco mais. Aí chega o dia das mães na igreja, todo mundo vai para casa dos parentes, e os missionários ficam perdidos, sozinhos. Já teve dias assim, deu Anice ter que dividir lá um prato de comida, para a gente poder comer, porque não tinha. Vai fazer comida para nós dois? Fazer um churrasco para nós dois? Então essas coisas são empatia. Empatia não é quando eu olho para o problema do outro e falo: ai, coitadinha da irmã, está sofrendo. Não, é quando eu digo: irmã, vem cá, vamos lá, vamos junto aqui, vamos participar disso aqui, ó. Aonde come 3, come 4, irmão, não tem problema não. Vamos mais um, vamos lá, dividir um bocado de comida. Parece um gesto tão simples, irmãos, mas é exatamente isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Vocês não podem chorar pelo problema do outro e apenas ficar no choro. Vocês precisam ter empatia, se colocar no lugar do outro e viver aquilo que o outro está dizendo. Portanto, se eu desobedecer este princípio, onde ele diz: aqueles que choram serão consolados, o que acontece quando eu perco a sensibilidade para com o meu irmão? Quando eu perco a sensibilidade para o problema que o outro está sofrendo? Quando eu perco essa sensibilidade com o pecado, e eu deixo de chorar pelo meu pecado, pelo meu erro, pela minha falha, a tendência normal é eu ficar insensível para o meu pecado. Eu vou me tornando cada vez mais insensível para o pecado. Você erra uma vez, não acontece nada, você erra de novo. Erra uma vez, erra 2, erra 3. A bondade e a misericórdia de Deus, por incrível que pareça, facilita isso. No tempo passado, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus falou assim: olha, vocês não podem acender o altar com fogo estranho, o fogo tem que descer do céu. Aí foi 2 sujeitinhos para ver se era verdade, e foram lá tentar acender o fogo, morreram fulminados. No começo da igreja primitiva, chegam para Pedro 2 pessoas e mentem na hora da oferta, no culto, e morreram ali dentro do culto. E aí Deus não fez mais isso, graças a Deus que Ele não fez mais isso, né? Porque se Ele fizesse, a igreja tinha que abrir uma funerária. Nós mentimos, nós erramos, nós falhamos, e aí Deus não mata a gente fulminado. A graça de Deus é tão grande e maravilhosa que Ele não fulmina a gente.
E aí, porque ele não fulmina a gente, o que a gente faz? A gente começa a ficar forgado. A gente começa Deus não fez isso, mas eu ainda recebi até uma bênção, então Deus deve estar me abençoando. Entenderam como é que o negócio é bem complicado? E aí o que Jesus está dizendo? Nós não podemos ficar insensíveis com o nosso pecado. Por quê? Porque a gente se acostuma com a dor que a gente nem sente. A minha fé também pode naufragar. Lá em 1 Timóteo 1,19, Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque a sua fé pode naufragar. Se você não tomar cuidado com as brechas do seu barco, se você não tomar cuidado com as coisas que seus olhos veem, se você não tomar cuidado com aquilo que a sua mente pensa, a sua fé pode naufragar. A gente pode começar a desenvolver insensibilidade para com a necessidade dos outros. Alguém cuida, alguém se vira, cada um por si, Deus por todos. A gente começa a ficar insensível, irmãos. Nas cidades mais violentas, onde morre gente toda hora assim, quando morre o primeiro, todo mundo fica assustado. Depois lá começa a morrer, fala, mais um que morreu. Você passa e vai embora. É igual quem trabalha com defunto no cemitério. A primeira semana que o cara vai trabalhar com o defunto, dá nojo quando ele vai comer e não sei o quê. Mas depois, uma semana, acostuma. Eu trabalhei em estação de esgoto, irmão. Na primeiras 2, 3 semanas é terrível você trabalhar. Depois você acostuma. Você abre a marmita e come lá junto, no esgoto, lá e acabou. Você acostuma. A gente vai ficando tão insensível com as coisas, irmãos, que nós vamos nos acostumando. E Jesus está dizendo assim, não se acostumem. Não se acostumem. Não percam a sensibilidade para com a necessidade do outro. Não sejam egoístas. Não permitam que a sua vida fique centrada em si mesmo. E o que é pior, quando a gente desobedece o princípio de chorar pelo nosso pecado, pela nossa falha, a nossa oração torna-se sem efeito. Deus não ouve pecadores, irmãos. Salmo 66, 18 diz isso. Isaías 59, 1 e 2 diz isso. E se quiser fazer uma experiência, chega em casa, briga com a mulher e vai orar para ver o que acontece. A oração não passa do teto. E aí Pedro vai dizer, cuidado, maridos, não impeçam as suas orações pela discórdia, pela dificuldade do relacionamento. É sério isso. Hipocrisia religiosa é uma outra característica. Na parábola do bom samaritano, Jesus ilustra 3 filosofias de vida: a do salteador, a do religioso e a do verdadeiro cristão. O salteador diz assim, o que é teu é meu. O salteador é isso, o que é teu é meu. O religioso diz, o que é meu é meu. E o verdadeiro cristão tem que entender que o que é meu é teu. Tudo que Deus nos dá, não é para a gente guardar e guardar. Tudo que Deus nos dá é para a gente compartilhar. Não faz sentido Deus permitir que você tenha uma capacidade enorme de intelectualidade, de aprender coisas, de ser útil para alguma coisa, se você não é útil para nada. Os nossos dons e os nossos talentos só têm finalidade quando nós colocamos a serviço do outro. Se nós não colocamos os dons e talentos a serviço do outro, eles são enterrados. Não é possível você mostrar o dom e o talento que Deus te dá quando você quer viver só para você. Você precisa fazer para o outro. E talvez um dos grandes dramas, nós que somos inclusive pregadores, todos nós pregadores, pastores, passamos por um grande drama, porque a gente gasta tempo, gasta energia, a gente gasta recurso, a gente investe tempo na vida de pessoas que às vezes depois passa 3, 4, 5 meses, a gente nunca mais vê na vida. E a gente tem que lidar com isso. E é o jeito de Deus tratar e mostrar que nós não estamos fazendo para o outro, mas estamos fazendo para Ele. Quando o nosso foco é porque estamos fazendo para o outro, nós vamos decepcionar, porque o outro jamais será capaz de corresponder às nossas expectativas. A mesma coisa acontece no casamento. Eu casei com a Anice porque eu achava que ela podia suprir as minhas necessidades, e eu acho que ela casou comigo também porque ela achava exatamente isso. Mas o que a gente vai descobrindo ao longo desses 30 anos? A gente vai descobrindo que um e o outro falharam quanto a suprir as necessidades.
Ou seja, por mais que ela queira, por mais que eu queira, por mais que ela faça, por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir suprir todas as necessidades e expectativas dela. E enquanto a gente não entende isso, nós fazemos uma cobrança. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. O marido diz: eu trabalho, você tem que fazer a sua parte. A mulher diz: você trabalha, mas eu também trabalho em casa, você tem que fazer. Um começa a cobrar o outro, porque as nossas expectativas estão colocadas sobre o outro. Nós achamos que é o outro que tem que suprir a nossa vida, e por isso nós entramos em lutas e disputas dentro do nosso lar. Por isso muitos casamentos são desfeitos, porque a transferência de responsabilidade, a transferência de problema está sobre o outro. Mas quando a gente entende o projeto de Deus para a nossa vida, e a gente entende que apesar do outro ser limitado, apesar do outro não ter aquilo que nós achamos que deveria ter, mas Deus pode através do outro fazer algo para suprir a nossa vida, e Deus é a fonte do suprimento, acaba a crise. Porque daí a gente para de esperar que o outro faça, que o outro tenha, que eu seja feliz porque o outro faz, e a gente começa a entender que a verdadeira fonte da felicidade não é o outro, mas é o Senhor em nossa vida. É Deus operando em nossa vida a verdadeira fonte da felicidade, é Deus operando em nossa vida a verdadeira fonte de suprimento. E aí as lutas acabam, porque acaba a cobrança. Não tem mais tem que fazer. E todos nós vivemos debaixo dessa ditadura do tem que fazer. Há uma cobrança muito grande. Mas quando a gente entende que o projeto de Deus é colocar pessoas para caminharem juntas, para experimentarem o que Deus tem de melhor, e sabendo que Ele é fiel para honrar e abençoar a nossa vida, acaba o tem que fazer. E aí nós começamos a ficar mais sensíveis com a dor do outro. Nós começamos a olhar para o outro não apenas com um olhar de cobrança, mas com um olhar de dizer o seguinte: no que eu posso te ajudar? Porque nós não podemos olhar para a falha do irmão para simplesmente expor a falha na parede e fazer com que o irmão seja envergonhado. Nós precisamos olhar para a falha do irmão e tratar junto com ele o problema, para que ele também possa experimentar o melhor de Deus. Então as três filosofias de vida que Jesus aponta na parábola do bom samaritano é isso. A figura do salteador, ele diz assim: o que é teu é meu, me dá aqui. A figura do religioso, que é aquele que passou de lado, diz: olha, o que é meu é meu. Mas a figura do verdadeiro cristão é aquele que vai dizer: o que é meu é teu, conta com a minha vida. Talvez eu não tenha o dinheiro para te dar, mas eu posso te dar um conselho. Talvez eu não tenha o dinheiro para te dar, mas eu posso te dar uma hora da minha vida. Talvez eu não tenha o recurso para isso, para aquilo, mas eu posso te dar levantar mais cedo. Vamos pegar o exemplo da irmã Maria aqui. Podia estar dormindo na quarta-feira, podia ficar dormindo de pijama na cama até as 8:30 da manhã, mas levanta toda quarta-feira às 5 horas da manhã, irmã, 5:30, vem para a igreja a pé, para poder ir servir pessoas que ela nunca viu na vida lá naquele hospital evangélico. É isso, irmãos, é uma coisa simples, é uma atitude que mexe totalmente com a nossa vida. Por quê? Porque o tempo que Deus me deu é para servir. Aquilo que Deus colocou na minha vida é para abençoar. Agora, não quer dizer que a gente tem que fazer, sair mão esbanjada, fazer tudo e viver uma vida ascética, largar a mão de tudo e fazer como alguns na Idade Média. Um sujeito se pendurou numa pilastra e ficou lá 32 anos da vida dele em cima de um pilar, para não se contaminar com o mundo, e também não fazia nada. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus, irmãos, não é você viver dando esmola para os outros. O que agrada a Deus é você servir o outro, talvez com um recurso que para o outro é uma esmola, mas é você servir. O que agrada a Deus é você ajudar o outro a ir um pouco mais longe do que sozinho ele iria. Eu vou mais longe porque a Anice me ajuda, e a Anice vai mais longe porque eu ajudo a Anice. O bom samaritano não dividiu seus bens, mas ajudou sobremaneira, fez o mais importante, deu atenção à necessidade do próximo que encontrou pelo caminho. Irmãos, as pessoas deste mundo estão carentes de um produto essencial, chama-se atenção.
A atenção é um produto que vale ouro. A atenção vale mais do que dinheiro. Quando você tem um problema e vai até o gerente do banco para conversar com o gerente do banco sobre o seu problema, e ele não consegue resolver o teu problema, mas ele é uma pessoa atenciosa, você sai de lá um pouco melhor do que entrou, mesmo que não tenha o seu problema resolvido. E ao nosso lado, Deus tem colocado o tempo todo pessoas com muitos problemas, e tudo que essas pessoas precisam é de atenção. O que as pessoas precisam não é que a gente dê dinheiro para elas, o que as pessoas precisam não é que a gente faça mais isso e mais aquilo, embora às vezes temos que fazer, porque se a palavra de Deus diz que se nós vimos o nosso irmão passando fome, não vamos falar do Senhor te abençoe, se a gente pode dar o pão. Se você pode dar, dá. Mas se você não pode dar o pão, se você não pode dar alguma outra coisa, dê a sua atenção, dê um sorriso pelo menos. Não seja indiferente com aquele que sofre, não seja indiferente com aquele que está passando na sua frente hoje, experimentando um dia talvez o mais difícil da sua vida. Você não precisa sair pela rua catando tudo quanto é mendigo para levar para casa. Aliás, não recomendo que faça isso, porque se você é casado vai acabar teu casamento. E tem gente que tem mania de catar cachorro na rua e levar para casa. Se é um dom e um ministério, né, quem sabe, mas vai ter problema com isso. Mas você pode fazer algo para abençoar muitas vidas. Então qual é o meu próximo? E essa é a grande discussão quando você vai ler no sermão todo ali. Jesus está falando sobre o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Como é que eu posso abençoar o meu próximo? Como é que eu posso abençoar o meu próximo? E por último, quais as bênçãos eu receberei se eu obedecer este princípio? As bênçãos de Deus, irmãos, são condicionadas. A única bênção incondicional é a bênção da vida eterna. Tirarei de vós o coração de pedra, darei a vós um novo coração, e etc, etc. Isso é uma bênção incondicional, não depende de mais ninguém. Se dependesse do homem, nenhum de nós podia, então Deus fez e ponto final. Mas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, depende da nossa postura. Nós temos dois tipos de promessa na Bíblia: as promessas condicionais e as incondicionais. As promessas incondicionais é aquela que Deus vai fazer independente do que você faça ou deixe de fazer. São poucas, mas tem na Bíblia. A grande parte das 7.000 ou 8.000 promessas, eu nunca parei para contar se são 7 ou se são 8. E talvez se fosse uma só, ainda assim valeria a pena ler a Bíblia. Mas a grande parte das promessas começa com um se. Um se. É aquele texto de 2 Crônicas: se o meu povo, se quiserdes e me ouvirdes, se atentamente ouvir a minha voz, se isso, se aquilo. Ou seja, as bênçãos na nossa vida são condicionadas à nossa atitude diante da proposta de Jesus. Jesus diz assim: aqueles que choram são bem-aventurados, porque eles serão o quê? Consolados. Então há uma bênção, há não, eu ia falar a palavra pagamento, mas não é pagamento, há uma compensação. É uma palavra que não é bem também o contexto teológico, mas há uma bênção, há um resultado por eu obedecer um princípio da palavra de Deus. Se eu sou alguém que é capaz de chorar pelo meu pecado e pelo pecado do outro, e não só acusar o pecado do outro, no dia que eu pecar, é provável que o outro também vai me tratar da forma que eu tratei. Ou seja, não é acusar e jogar fora, né? Porque o diabo faz isso, o diabo acusa e lança no inferno. Nós como igreja precisamos tratar da forma diferente, e não é fácil para nós fazermos isso. Por isso que Jesus fala sobre essas bênçãos. Quais são as bênçãos então de ser pessoas que choram? Nós seremos consolados. Essa é a primeira bênção. A palavra consolado aqui, irmão, não significa que Jesus vai falar assim: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Não é isso que Jesus vai fazer. A palavra consolado aqui tem a ideia de justificado, perdoado. Bem-aventurados que choram, porque eles serão justificados, perdoados. É isso que significa a palavra consolados. O consolo de Jesus não é que Jesus passa a mão na cabeça da gente e fala igual quando a gente era criança, que os pais da gente falavam, né, Guna, quando casar Sara.
né? Fica tranquilo, quando chegar no céu acaba. Não, Jesus não faz isso. Ele vai trabalhar justificando e perdoando completamente a nossa vida. No Salmo 32, do versículo 5 a 8, Davi expressa isso. Ele diz: enquanto ele não pôs os seus próprios pecados para fora, seus ossos definharam. Quando ele confessou e chorou, experimentou a misericórdia de Deus. Misericórdia significa Deus não me dando aquilo que eu mereço. O que eu mereço, Deus não me dá. Isso é misericórdia. Graça significa Deus me dando aquilo que eu não mereço. É engraçado isso, né? O que eu mereço, que é a morte pelo meu pecado, Deus não me dá. Isso é misericórdia. O que eu não mereço pelo meu pecado, que é a vida eterna, Ele me dá. Isso é graça. Esses são os dois braços de Deus que Ele rema a nossa vida. De um lado, Deus lida com a gente na base da sua graça, dando tudo para quem nada merece. Na outra base, Ele lida com a gente na base da sua misericórdia, não nos tratando segundo as nossas imperfeições e as nossas falhas. Que Deus maravilhoso que nós temos, irmãos. Que Deus maravilhoso que nós temos. Um Deus que quando olha para nós, sabe que nós somos pó. Um Deus que quando olha para nós, sabe que nós somos frágeis. Sabe que nós não somos aquilo que nós falamos para os outros, aquilo que nós impressionamos os outros, mas também não joga na nossa cara que nós somos tão ruins assim. Um Deus que, apesar de nós sermos tão limitados, colocou o seu reino nas nossas mãos, e Ele diz assim: olha, estou contando com vocês, para vocês fazerem o reino de Deus prosperar. Luci, Deus está dizendo para você assim: Luci, eu estou contando com você, Luci, para fazer o meu reino prosperar. Deus não conta com os anjos, irmão, Ele conta com nós, com você. Ele não precisa de mim e de você, mas Ele faz questão que eu e você possamos subir no monte, e na hora de hastear a bandeira da vitória, é nós que vamos hastear aquela bandeira, irmãos. Embora a gente não tenha mérito nenhum, embora a gente não fez o esforço necessário, porque foi Ele que nos carregou, é Ele quem nos conduz, na hora de hastear a bandeira da vitória, é você, João, que vai hastear a bandeira da vitória. Deus te dá esse privilégio. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? Você pode estudar a história das religiões, você não vai encontrar nenhum Deus na história da religião que tenha essa característica do Deus, que o Deus que nós servimos. Não existe um único Deus na história das religiões que seja exatamente igual ao Deus de Israel, o Deus que é Senhor sobre a minha e a sua vida. Que Deus maravilhoso, irmãos, que nós temos. Por isso Ele diz: serão consolados por verem a operação da misericórdia de Deus na vida do próximo, serão consolados por ver a resolução dos problemas através do serviço, e serão consolados por verem a resposta de Deus às suas orações. Deus é tão maravilhoso nisso, irmãos, que Ele cria um sistema que não tem jeito, eu sou obrigado a aplicar os princípios do reino, senão eu não vivo. Ele diz assim: olha, se você não perdoar o teu irmão que pecou contra ti, você também não recebe perdão. Aí eu erro, falho, mas não perdoo o meu irmão, e quero o perdão de Deus. Aí Deus fala: não posso. Vai lá, acerta o problema com o teu irmão, depois você vem aqui e faz a sua oração e está tudo resolvido. Deus criou um sistema, irmãos, que nós somos obrigados a depender uns dos outros. Deus criou uma situação onde nós somos capazes de poder servir ao outro, mesmo muitas vezes não tendo absolutamente nada. E isso tudo para a honra e glória do nome dEle. Por isso o Sermão do Monte é muito rico. Eu quero desafiar você durante esse mês a meditar no Sermão do Monte. Lê Mateus 5, 6 e Mateus 7. Mateus 5, 6 e 7 é como Deus descreve a constituição do seu reino. E lá no finalzinho do capítulo 7 Ele diz assim: bom, agora que vocês conhecem tudo isso, eu tenho um desafio para vocês. O desafio é: vai plantar a casa na rocha ou vai plantar a casa na areia? Vai fazer a casa na rocha ou vai fazer a casa na areia? Esse é o desafio que Jesus faz. No final do monte, depois que Ele explana cada um dos 8 princípios, Ele diz assim: e aí, João, onde é que vai construir a casa? Na rocha ou na areia? E deixa a gente decidir. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Por isso Ele é Deus, por isso Ele é Senhor. Portanto, quero orar com você
Eu sei que alguns, e eu passo por lutas, problemas, mas Deus quer que nós olhemos para dentro de nós mesmos hoje. E talvez eu tenha algo para chorar. Às vezes nós choramos por causa do outro, achamos que o outro é o responsável pelo nosso problema. E Deus está dizendo assim: eu não estou tratando com o outro, eu estou tratando com você. Deus não trata com o banco, não trata com o pernilongo, Deus não trata com os cachorrinhos, Deus trata com a gente. É sempre eu. Deus não trata com a Anice, trata comigo. Quando a gente aprende isso, a gente aprende por que de vez em quando a mulher fica brava dentro de casa, por que de vez em quando alguém fica meio chateado. Por quê? Porque Deus está tratando comigo, não é com o outro. O foco de Deus não é o outro, o foco de Deus é você. O foco de Deus sou eu. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor, neste tempo, Pai, nós precisamos reconhecer, Senhor, que embora a gente conheça exatamente o que diz a Tua palavra muitas vezes, o problema nosso não é conhecer, mas é praticar. E quando o Senhor escreveu o Sermão da Montanha, quando o Senhor explicou isso aos seus discípulos, o Senhor disse a eles, ó Deus, que era uma necessidade imperiosa de viver estes valores. Para o Senhor naquele tempo, Pai, era muito mais fácil ensinar regras e regulamentos para as pessoas, mas o teu propósito nunca foi ensinar regras e regulamentos. O seu propósito foi dar condições para que nós pudéssemos viver a vida que o Senhor propõe para cada um de nós. E eu reconheço, Senhor, que nesta caminhada nós temos sido muitas vezes confrontados pelo Senhor. Eu reconheço que muitas vezes estou fora do teu plano e do teu propósito, porque aquilo que eu acho que eu sou, quando confrontado pelo Senhor, eu percebo que eu não sou, de acordo com os padrões do Senhor. E assim, Senhor, cada um de nós aqui, ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos dias, nós vamos acabando tendo muitos problemas, Senhor, tendo que administrar muitas situações de conflito, porque nós ainda não somos aquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não desiste de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, porque a Tua graça maravilhosa está pairando sobre as nossas vidas. Nós ainda estamos vivendo debaixo da graça maravilhosa do Senhor, ainda que neste mundo imperfeito, ainda que passando por um tempo difícil, ainda que passando por lutas e privações, o Senhor, com a Sua graça maravilhosa, tem abençoado as nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, nesta hora, nós oramos com a Tua igreja, nós oramos com cada vida que está presente neste lugar, e nós pedimos a Tua provisão para a nossa vida, nós pedimos as condições para exercitarmos, Senhor, aquilo que está escrito no Sermão do Monte, e que neste mês de abril, nós possamos, ó Deus, experimentar o mover do Senhor operando sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz que cada um de nós deve considerar o outro superior a si mesmo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a chorar por aqueles que erraram, por aqueles que erram. Ajuda-nos, ó Deus, a chorar pelo nosso erro. Confronta a nossa vida quando necessário, Pai. Porque eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra, uma obra, ó Deus, que muitas vezes não é visível ao olho humano, mas é visível aos olhos do Senhor. O Senhor está operando, o Senhor está transformando corações, o Senhor está transformando vidas. E eu te louvo, Senhor, porque para o Senhor não há causa perdida. Para o Senhor não importa quantas vezes nós erramos, para o Senhor não importa o nosso erro do passado, para o Senhor o que importa é a disposição de ser tocado, de ser trabalhado pelo Senhor. Para o Senhor o que importa é quando o vaso diz: Senhor, molda novamente este vaso, quebra o vaso e faz vaso novo, para que possamos experimentar a excelência da Tua grandeza, Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, porque não há Deus como o Senhor nosso Deus.
O Senhor é um Deus único, um Deus incomparável. O Senhor é um Deus maravilhoso. Por isso, Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, as pessoas que aqui estão, Senhor. Quem sabe entrou uma pessoa nesta noite, Pai, com alguma frustração da vida, por um erro que cometeu lá na semana passada, um erro que cometeu no ano passado, uma decisão mal tomada, uma decisão mal pensada, alguma coisa, Senhor, que a pessoa entrou nesta noite culpada. Meu Deus, em nome de Jesus, libera esta culpa, Pai, e trabalha na vida desta pessoa, para que ela possa experimentar a excelência do Senhor, a bênção do Senhor sobre a sua vida, Pai. Abençoa, Pai, aquele que chora pelo pecado do nosso país, que chora pelo pecado da nossa cidade, da nossa nação, ó Deus, que chora pelo pecado do pecador que anda no nosso caminho. Abençoa, Senhor, que esta igreja sempre seja uma igreja sensível à dor do outro, uma igreja sensível à necessidade do outro, uma igreja disposta a servir, para demonstrar a este mundo caído, que o Senhor está presente, o Senhor reina, e a tua glória e a tua majestade se fazem manifesta, através de vidas, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido, amém. Pai, nós te louvamos e bendizemos pelo teu amor e o teu cuidado, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o teu povo nesta noite, ao voltarmos para o nosso lar. Dá-nos uma noite de sono especial. Se tem alguém, Senhor, aqui nesta noite que não tem conseguido dormir, em nome de Jesus, receba o descanso que o Senhor tem para a sua vida, para que você possa deitar nesta noite, dormir e acordar totalmente descansado amanhã, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos hoje e eternamente. Amém. Amém, queridos? Lembrando que sexta-feira às 22 horas temos uma vigília abençoada, né, Gabi? Tem uma vigília abençoada nessa igreja. Sexta-feira vai ser uma bênção, assim como foi a outra. E no domingo pela manhã, 10 horas da manhã, nosso culto de ceia, que também será muito bom, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, e até domingo, ou até sexta.